E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Eu sou do canal Matemática para Iniciantes. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante e que muita gente tem dúvida aí, é sobre torque ou momento de uma força. Então, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida se você tiver e vamos lá para o vídeo. Então, para a gente entender, pessoal, torque ou momento de uma força é quando eu tenho a capacidade de produzir giro em alguma coisa. Exemplo, aqui eu desenho uma chave, aqui eu desenhei um parafuso. Então, para que eu consiga tirar esse parafuso, eu preciso colocar a minha mão e fazer um giro para que esse parafuso ele se mova. Então, a capacidade de produzir giro em uma determinada peça, em uma determinada coisa, é a que a gente chama de torque ou momento de uma força. E a intensidade, pessoal, desse torque é dado por uma equação. Momento, né, é igual a força vezes uma distância, certo? Momento ou torque é a mesma coisa. É igual a uma força vezes uma distância. Então, o que isso quer dizer? Que se eu tenho uma força aplicada a uma certa distância, eu tenho um momento ou tenho um torque. Então, o que isso quer dizer, pessoal? O meu ponto de aplicação da força, ele tem que estar sempre a 90 graus, né, ou em algum ângulo aí que a gente vai discutir isso mais tarde, do ponto de aplicação. Então, se eu fizer uma força assim, se eu pegar e tentar empurrar esse parafuso, vocês notem que eu vou empurrar ele para frente e não vou conseguir produzir um giro. Se eu aplicar uma força desse lado desse parafuso, eu também não vou conseguir um giro. Se eu aplicar uma força aqui, eu também não vou conseguir produzir um giro. Se eu apertar aqui, também não vou conseguir. Então, a partir do momento que eu começo a afastar do ponto, desse ponto aqui de fixação, eu venho para cá e aí eu já consigo produzir o que a gente chama de um braço de alavanca. Se eu vier até aqui, eu tenho um braço de alavanca. Se eu vier até aqui, eu tenho outro braço de alavanca. E assim, se eu continuar por toda essa extensão dessa chave, é o maior braço de alavanca que eu posso ter. E à medida que eu vou aumentando o meu braço de alavanca, eu vou diminuindo a força. Então, se eu tiver que colocar uma certa força, né, aqui para poder girar esse parafuso, notem que a distância aqui é muito pouco. Eu tenho uma certa distância, tenho um braço de alavanca aqui, só que é muito pequeno. Então, se eu quiser diminuir a minha força, pessoal, eu tenho que aumentar o meu braço. Então, é comum vocês verem aí o pessoal, quando vai tirar algum parafuso de uma roda de um carro, eles pegam um cano e colocam aqui um alongador. Para isso quer dizer o quê? Que ele está aumentando ali o braço de alavanca para quê? Para ele fazer menos esforço. Então, essa relação que a gente tem que entender. Só que, em determinado ponto, a gente não consegue produzir um braço de alavanca, né? Aplicar a força totalmente aqui, ó, no ângulo de 90 graus. Por quê? É onde eu consigo produzir o maior torque. Por quê, pessoal? Se a gente pensar aqui, ó, num eixo de coordenadas, a gente tem um eixo Y, um eixo X, onde aqui eu tenho seno e aqui eu tenho cosseno. O maior seno, pessoal, vale 1. Então, quando eu tenho uma força aplicada justamente aqui no meu eixo do seno, no meu eixo de 90 graus, eu tenho maior poder de torque. Agora, quando eu começo a fazer isso aqui, ó, com o meu braço, onde eu estou aplicando a força, eu começo a produzir um ângulo. Isso não é bacana, porque eu começo a diminuir o meu braço de alavanca. Então, vamos supor que eu, ao invés de colocar uma carga aqui perpendicular aqui com o braço, né, eu vou aplicar uma força aqui, fazendo esse ângulo aqui, ó. Então, o que eu vou definir agora como o braço de alavanca? É a linha de ação da força, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com o ponto de aplicação. Então, o meu ponto de aplicação está aqui, a minha linha de ação da força está aqui. Na hora que eles fizerem um ângulo de 90 graus, esse será o meu novo braço de alavanca. Então, vocês notam que eu fiz aqui um triângulo
retângulo. Então, só pela geometria plana a gente consegue já identificar que esse braço de alavanca aqui, ele é bem menor. Por quê? Vamos supor que eu tenho um braço de alavanca aqui de 1 metro. Olhem que o meu ângulo de 90 graus ele está apontando para cima. Lembra da geometria? Que o ângulo de 90 graus ele aponta para a hipotenusa? E a hipotenusa é o maior lado do triângulo? Então, se aqui é o maior lado, que é 1, nunca que qualquer lado desse aqui vai poder ser maior que 1, certo? Então, eu sempre vou produzir um braço de alavanca menor se eu tiver uma força aplicada em ângulo, pessoal. Isso que é importante a gente entender. Por quê? Porque quando eu aplico uma força em ângulo, eu estou diminuindo automaticamente o meu braço de alavanca. E a gente pode constatar aqui por geometria, né? Se eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, aponta para a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, consequentemente, o novo braço de alavanca vai ser menor que 1. Então, se eu tenho um braço menor, eu tenho menor poder de produzir um giro. Então, é sempre interessante a gente, quando está aplicando a nossa força, ela sempre perpendicular, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus com o meu braço. Então, se eu estou com o meu braço aqui, eu venho com a minha mão e tento fazer esse movimento. Não trazendo aqui, porque aí eu não vou conseguir ter o maior braço de alavanca, o maior poder de produzir um torque. E com certeza eu vou ter que fazer mais força, né, pessoal? Então, esse foi um vídeo só para a gente entender a parte conceitual, o que quer dizer torque ou momento de uma força. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro aí. E se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários que eu respondo para vocês. E até uma próxima.